no artigo afeta o tecido social de forma mais ampla, nas políticas de Estado, por exemplo. Se conectarmos isso a um panorama maior, saímos do microcosmo do lar e entramos de fato na esfera institucional. É nesse ponto que os trechos do livro do Sam Harris entram na nossa exploração de hoje, conversando diretamente com a tese do artigo principal. O livro O Fim da Fé? Isso. Há dados nas fontes mostrando que existe uma correlação muito clara entre a força institucional de doutrinas religiosas antigas e a aplicação de políticas públicas punitivas. Dá um exemplo prático disso que as fontes trazem para ficar mais visual? Um exemplo cristalino apontado nas pesquisas é o mapa dos Estados Unidos. Os estados que ainda permitem, por lei, que crianças sofram punição física dentro das escolas públicas. Espera, diretores batendo em alunos? Sim, diretores batendo em alunos com pedaços de madeira. Esses estados são predominantemente aqueles localizados no chamado Cinturão Bíblico. Nossa! É uma região onde a influência política do cristianismo fundamentalista é avassaladora. O cruzamento de dados que o material traz sugere fortemente que o conservadorismo religioso está correlacionado com a manutenção da violência institucionalizada contra crianças. O que o Dr. Jorge aponta aqui no Brasil como um problema de mentalidade, lá fora é política pública ativa. É a lei do Estado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo o material do Sam Harris, tem um conceito que ele traz que bagunça completamente a forma como a gente costuma ver esse assunto no dia a dia. Um conceito da moderação. É a ideia da moderação religiosa. Normalmente a gente tende a pensar, bom, o fundamentalista extremista é o problema, mas a religião moderada é a solução, é o ponto de equilíbrio. Mas o Harris diz exatamente o oposto nas fontes, não é? Sim, é um argumento altamente provocativo do Harris. Ele defende que o religioso moderado é essencialmente alguém que falhou em ser fundamentalista. Falhou em ser fundamentalista, essa frase é forte. Porque foi civilizado por forças externas à sua religião. Forças como o iluminismo, o secularismo e a revolução dos direitos humanos. Eu fiquei tentando visualizar isso de um jeito simples para a gente entender a lógica dele. Como você visualizou? Para e pensa num sistema operacional de computador bem antigo. Imagine que a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, por exemplo, tem uma linha de código que diz literalmente que você deve apedrejar até a morte membros da sua própria família se eles começarem a adorar outros deuses. Uma regra explícita do texto antigo. Essa linha de código está lá, escrita com todas as letras. Mas o nosso mundo moderno rodou um patch de atualização, sabe? Uma correção de software baseada nos direitos humanos. Uma excelente analogia. Esse patch de atualização secular impede que o computador execute aquele comando de apedrejamento simplesmente porque a nossa sociedade atual acha isso um absurdo bárbaro. Exatamente. Os extremistas são aqueles que querem desinstalar o patch de direitos humanos para rodar o sistema operacional original na íntegra com apedrejamento e tudo. E os moderados, nessa analogia? Segundo Harris, os moderados são aqueles que olham para o sistema antigo, adoram o sistema antigo, dizem que o programador original é perfeito e inquestionável, mas simplesmente ignoram aquela linha de código terrível, fingindo que ela é só uma metáfora. Ignora o que é inconveniente hoje em dia. O problema, segundo a fonte, é que ao fazer isso, ao insistir que o código antigo é sagrado e não pode ser criticado de jeito nenhum, eles criam um escudo de proteção para os extremistas operarem. E é exatamente esse escudo de proteção que o Harris ataca de forma tão veemente. Ao exigir que a fé dogmática seja respeitada incondicionalmente no debate público, os moderados abrem as portas para que interpretações literais moldem políticas de Estado com consequências desastróveis. E o material cita exemplos globais severos disso. Vários. Um deles é a política externa americana relacionada à saúde em gestões mais conservadoras. Influenciados por grupos que veem o sexo fora do casamento e o uso de métodos contraceptivos como pecado,
o governo cortou ou redirecionou verbas milionárias de programas de distribuição de preservativos na África. Dinheiro que ia para prevenção. Sim, e o dinheiro passou a financiar apenas programas que ensinavam a abstinência sexual. E a consequência disso no mundo real, de acordo com as fontes, foi o agravamento brutal da epidemia de HIV e AIDS no continente africano. Um impacto imensurável. Milhões de vidas afetadas ou perdidas porque um dogma sobre sexualidade, sustentado por esse respeito inquestionável à religião, pautou a saúde pública mundial. E há outro exemplo nas fontes, focado no sistema de justiça, que é igualmente impactante. Harry cita o caso de Antonin Scalia, um falecido e muito influente juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. A mais alta corte do país. Scalia era um defensor ferrenho da pena de morte. E para justificar isso juridicamente, ele chegou a usar argumentos baseados na teologia do apóstolo Paulo. E o que exatamente seria essa teologia na prática do direito penal? Basicamente, é a ideia de que o governo não atua apenas como um gestor da paz social, mas sim como um ministro de Deus, um instrumento para executar a ira divina contra os malfeitores aqui na Terra. O Estado como o braço armado divino. Mais do que isso. A lógica teológica que embasava o juiz presumia que, como a vida não acaba aqui e a verdadeira justiça acontece no além-túmulo, a morte não é um fim absoluto, mas apenas uma transição. Isso é de arrepiar, pensa no peso disso. É a crença dogmática sentada na cadeira mais alta da justiça de uma nação. Exato. A fonte mostra que isso minimiza o peso moral do Estado ao executar alguém. Afinal, se a morte é só uma passagem para o julgamento divino, qual o problema de apertar o botão da cadeira elétrica? É o dogma inquestionável decidindo se o coração de alguém deve parar de bater ou não. E isso nos traz de volta a uma premissa fundamental que interliga todas as fontes de